Bem-vindos a mais uma videoaula do canal Matemática Sem Receio, o canal para quem quer e precisa retomar seus estudos em matemática. Esta videoaula é uma continuação de outra. Aqui nós observaremos os valores de senos para ângulos até 360 graus. Vamos lá? O nosso ponto de partida será o conceito de senos de ângulos agudos, que são ângulos que podem ser internos de um triângulo retângulo. O que significa dizer que o seno de 30 graus vale exatamente 0,5? Significa dizer que triângulos retângulos com um ângulo interno de 30 graus, o cateto oposto a esse ângulo medirá exatamente a metade da hipotenusa. Vamos retomar a nomenclatura dos lados de um triângulo retângulo. O maior lado é chamado de hipotenusa, é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Os outros dois lados são os catetos. Aqui em destaque na cor azul é o cateto oposto, por ficar de frente ao ângulo que estamos observando. O outro cateto será o chamado cateto adjacente, por ficar ao lado do ângulo em questão. Pois bem, o seno de um ângulo agudo expressa a razão entre a medida do cateto oposto a este ângulo e a hipotenusa do triângulo retângulo. Por exemplo, dizer que o seno de um ângulo de aproximadamente 64 graus vale aproximadamente 0,9 significa dizer que o cateto oposto a este ângulo medirá aproximadamente 90% da hipotenusa. Mas esta forma de entender o seno de um ângulo só tem sentido para senos de ângulos agudos. Se não for um ângulo agudo, por exemplo, um ângulo de aproximadamente 126 graus, o seno desse ângulo não expressa mais a razão entre um cateto e uma hipotenusa, simplesmente pelo fato deste ângulo não ser mais um ângulo interno de um triângulo retângulo. Para entender senos desses e outros ângulos, será preciso recorrer a elementos de um ciclo trigonométrico. Mas antes, usaremos o ciclo trigonométrico para ressignificar os senos de ângulos agudos. Nesta nova representação, o vértice do triângulo retângulo que contém o ângulo que estamos observando é agora o centro de uma circunferência de raio valendo uma unidade de comprimento. E a hipotenusa desse triângulo retângulo também será o raio dessa circunferência e, portanto, vale também uma unidade de comprimento. A vantagem de trabalharmos com circunferências de raio unitário é que quando formos calcular o seno, que é a divisão entre a medida do cateto oposto e a hipotenusa, pelo fato da hipotenusa valer 1, o próprio valor da medida do cateto oposto expressará o valor do seno deste ângulo. E ao projetar este cateto oposto sobre o raio vertical da circunferência, teremos uma espécie de uma régua de senos, onde poderemos observar melhor como variam os valores de senos à medida que variamos a medida do ângulo. Quanto maior o ângulo agudo, maior será o seu seno. No limite, próximo de 90 graus, teria um seno próximo de 1, uma vez que o cateto oposto, projetado no raio vertical, cobrirá praticamente todo o raio da circunferência. E ângulos próximos de 0 graus serão senos pequenos, pois o cateto oposto projetado cobrirá uma pequena parte do raio. Levando a ideia ao limite, podemos imaginar que o seno de 90 graus seria igual a 1, que seria o máximo valor que um seno poderia ter. E para o ângulo de 0 graus, o seu seno valerá exatamente 0. Mas esses dois valores não são mais frutos de uma razão entre um cateto e uma hipotenusa, uma vez que, nesses casos, o triângulo retângulo não existe mais. Para que possamos ter uma forma unificada de entender o seno de qualquer ângulo, vamos mudar a forma de observar o ângulo
nesta representação? Em vez de observar o ângulo como um elemento interno de um triângulo, vamos observá-lo como um ponto sobre uma circunferência, representando uma rotação no sentido anti-horário a partir desta posição inicial, que seria o extremo leste da circunferência trigonométrica. Quando esse ponto estiver no extremo norte desta circunferência, representará o ângulo de 90 graus. E quando este ponto estiver no segundo quadrante desta circunferência, representará ângulos obtusos. No extremo oeste da circunferência, representará o ângulo de 180 graus. Nos terceiros e quarto quadrantes, serão os ângulos maiores que 180 graus e menores que 360 graus. No extremo sul, teremos aqui o ângulo de 270 graus. Muito bem, qual será a vantagem de pensarmos um ângulo como um ponto sobre uma circunferência? A vantagem desta representação é que para obter o seno de cada ângulo, basta pegar a coordenada vertical do ponto que está representando este ângulo. Assim, o ângulo de 90 graus terá o seno valendo 1, uma vez que a sua coordenada vertical valerá 1. Ou seja, o próprio raio da circunferência. Os senos de ângulos obtusos seriam positivos e valores decrescentes. Quanto maior o ângulo obtuso, menor será o seu seno. Para o ângulo de 180 graus, o seu seno será igual a 0. E no terceiro e quarto quadrante, ângulos que estarão entre 180 graus e 360 graus, o seno será um valor negativo. Vamos supor que queremos obter o seno de 240 graus, um ângulo que, apesar de poder ser visto de forma convencional, como um ângulo interno de alguma figura, aqui ele será representado por um ponto sobre a circunferência trigonométrica, indicando uma rotação de 240 graus no sentido anti-horário, partindo desta posição inicial. E o seno deste ângulo será a coordenada vertical do ponto que o representa no eixo dos senos. E este seno será um valor negativo. Afinal, ângulos representados por pontos que estarão no terceiro ou no quarto quadrante desta circunferência trigonométrica terão coordenadas verticais negativas e, portanto, senos negativos. Mas como obter o módulo deste seno? Aqui indicado que o seno de 240 graus vale aproximadamente menos 0,87. Da onde vem este valor? Para isso, vamos aproveitar as simetrias na circunferência para realizar o procedimento chamado de redução ao primeiro quadrante, que significa encontrar um ângulo no primeiro quadrante cujo ponto seja simétrico em relação ao ponto que estamos observando. E não será difícil perceber que quando o ponto está no terceiro quadrante, o seu simétrico no primeiro quadrante será o ponto diametralmente oposto, aqui representando o ângulo de 60 graus, que são exatamente os 60 graus que passaram de 180 para chegar no ângulo de 240 graus. Pegaremos o seno de 60 graus numa tabela trigonométrica. Por ser um ângulo notável, temos o seu valor exato, ele vale exatamente raiz de 3 sobre 2, ou aproximadamente 0,87, uma aproximação com duas casas decimais. O seno de 240 graus pegará o módulo do seno de 60 graus e inverterá o seu valor. Portanto, o seno de 240 graus seria exatamente menos raiz de 3 sobre 2, ou aproximadamente menos 0,87. Note que o valor do seno de 60 graus também servirá para expressar o seno de 120 graus, o ângulo simétrico no segundo quadrante, aquele que faltam exatamente 60 graus para completar os 180. O seno de 120 graus também é positivo, pois no segundo quadrante o ponto terá uma coordenada vertical positiva. E invertendo o sinal do seno de 60 ou do seno de 120, poderemos obter também o seno de 300 graus, que seria o ângulo simétrico no quarto quadrante.
De um modo geral, se α for um ângulo agudo, nós poderemos obter o valor do seu seno numa tabela trigonométrica convencional. E o módulo desse valor servirá para expressar os senos dos ângulos correspondentes nos demais quadrantes. No segundo quadrante, o seno de 180 menos α será também positivo, de mesmo módulo que o seno de α. E os senos de 180 mais α e 360 menos α, ângulos que estariam no terceiro e quarto quadrante, os senos seriam negativos e também de mesmo módulo que o seno de α. Se achou útil esta videoaula, deixe o seu like. E você poderá se inscrever no canal Matemática Sem Receio para acessar outros vídeos relacionados a este tema e a outros temas também.